Bom dia, crianças, como vocês estão? Hoje é segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021, e nós temos aula de Português e História. Essa vai ser a nossa última semana juntinhas, viu? A partir da semana que vem vocês já estarão com outra pro, tá certo? Então vamos aproveitar bem muito a nossa semana juntos, tá bom? Em língua portuguesa hoje nós vamos fazer uma interpretação de texto. Você vai abrir o seu livro lá na página 94. Hoje a imagem ficou assim porque a Pro teve que tirar a foto do livro, que hoje eu não consegui acessar o livro digital de português, tá bom? Mas dá pra gente ler. Navegar na leitura. O texto a seguir é o relatório de um experimento. Leia a pergunta, problema do experimento e resolva a essas questões. O que você acha que será feito no experimento para descobrir a resposta a essa pergunta-problema? Em sua opinião, qual será o resultado desse experimento? Vamos fazer a leitura do experimento. Receita de experimento. Meio ambiente. Derramamento de óleo. Pergunta. O problema. Por que o óleo é fatal para as aves? Objetivo. Entender por que o óleo pode ser fatal para as aves. Palavra-chave: derramamento de óleo, meio ambiente. Materiais: um prato, penas, um pouco de água e um pouco de óleo. Como fazer? Coloque a água no prato e adicione as penas por cima. Você observará que as penas boiam na água. Agora coloque as mesmas penas em um prato com água e um pouco de óleo. O que aconteceu? As penas elas se encharcaram de óleo. Observando essa experiência, podemos ilustrar as consequências de um derramamento de óleo no oceano. As penas dos pássaros possuem uma proteção à prova de água e por isso elas não se molham. Quando colocamos óleo na água e a pena se encharca, podemos imaginar como pode ser fatal para um pássaro entrar em contato com o óleo. E aí do lado tem a imagem de uma ave suja de óleo em uma praia nos Estados Unidos. Primeira questão. O texto é um relatório feito a partir da observação da realização de um experimento. Qual é o objetivo do experimento? Ou seja, o que se pretende entender ou descobrir com essa atividade de observação? O que esse experimento faz a gente entender? Ele está servindo para a gente entender o quê? Letra B. Volte ao relatório e circule os materiais que serão usados nesse experimento. Em seguida, responda. Que materiais são fáceis de ser encontrado? Qual dos materiais que vai usar ali são fáceis de ser encontrado? O experimento parece ser fácil ou difícil de ser realizado? E aí? Segunda questão. Algumas palavras presentes no item como fazer indicam as ações que precisam ser realizadas durante o experimento. Usando um lápis, sublinhe essas palavras. Quais são as palavras-chave ali no item como fazer? É aquela questão dos comandos, coloque, observe, entenderam? São essas palavrinhas, adicione, você vai procurar essas palavras lá na parte do como fazer. Esse experimento é realizado com base em uma pergunta que deve ser respondida por meio de observação. Que pergunta é essa? Qual é a pergunta aí que inicia o experimento? Você vai escrever aí na letra A. Letra B. Assinale a alternativa correta. A conclusão de um relatório como esse é obtida antes da observação, pois ela já é respondida por alguma pergunta inicial. Eu posso concluir esse relatório aí antes de fazer ele, no momento de jogar as penas na água, ou depois da observação do que acontece ao realizar as ações indicadas no item como fazer. Letra C. Qual item do relatório expressa a conclusão, ou seja, o resultado do experimento? Circule. Qual a parte aí que conclui o experimento? Você vai circular lá no texto. E letra D. Na conclusão foi utilizada a palavra fatal. Que tipo de risco para as aves pode ser expresso com essa palavra? O que significa fatal? O que vocês acham que quer dizer ser fatal com as aves? O que vai acontecer com as aves? Essa atividade fica na página 94 e 95 de português, tá certo? Em seguida, nós vamos lá para a história, falar sobre o nascimento das cidades. Você vai abrir o seu livro na página 52.
A formação das cidades. Observe as imagens, leia as legendas e converse com os colegas sobre as questões. As duas imagens retratam o mesmo local da cidade de Salvador, em épocas diferentes. Que local é esse? Vamos ler aí a legenda das duas imagens. Em 1873, os irmãos Lacerda constroem um elevador Lacerda na cidade de Salvador, estado da Bahia. Ele ligava a cidade baixa à cidade alta e era considerado o mais alto do mundo na época, com 63 metros. Cartão postal do elevador de cerca de 1898. A segunda imagem. Após a inauguração, o elevador Lacerda passou a ter várias reformas e mudanças, incluindo a construção de uma nova torre, em 1930. Essa daí é uma fotografia de 2017. Vejam aí que o elevador mudou muitas coisas. Então, repetindo a questão 1. As duas imagens retratam o mesmo local. Que local é esse aí? Você vai escrever na questão 1. Como é possível perceber que houve passagem do tempo entre uma imagem e outra? Como é possível a gente perceber que o tempo passou e que as paisagens mudaram de uma imagem para outra? O que é que tem de diferente aí de uma imagem para outra? Terceira questão. Desde a fundação, a cidade de Salvador passou por muitas mudanças. Você conhece alguma mudança ocorrida na cidade onde você mora? Vocês conhecem alguma mudança que aconteceu aqui na nossa cidade? Como o asfaltamento de uma rua, a construção de uma praça, a construção de casas na sua rua. E aí, citem aí na terceira questão. Continuando, lá na página 54. O nascimento da cidade. Em sua opinião, como as cidades são formadas? Todas elas crescem e se desenvolvem do mesmo jeito? Todas as cidades crescem e se desenvolvem do mesmo jeito? O que vocês acham? Vamos fazer a leitura do texto para a gente entender melhor. As primeiras cidades da história da humanidade se desenvolveram há mais de 10 mil anos. Isso aconteceu quando pequenos grupos humanos se fixaram em uma região, ou seja, quando eles deixaram de ser nômades. Com o passar do tempo, foi possível formar um estoque de alimentos, estabelecer o comércio e organizar a divisão de trabalho em um mesmo espaço. As cidades elas começaram a surgir, lembra que a Pro já conversou com vocês sobre o que eram os nômades. Nômades eram pessoas que ficavam morando em um determinado local só enquanto elas encontrassem água e comida naquele local. Depois elas saíam mudando e mudando e mudando. Quando as pessoas deixaram de ser nômade foi porque elas aprenderam a dominar a agricultura e a pecuária, ou seja, elas aprenderam a plantar e aprenderam a criar animais. E foi a partir daí que as pessoas foram se fixando nos locais e foram surgindo as cidades. As cidades elas são diferentes. Existem cidades muito antigas e outras que se formaram há menos tempo. As cidades europeias, como Lisboa, em Portugal, são bem antigas. Já as cidades norte-americanas como Nova York, nos Estados Unidos, elas são mais recentes. Há pouco mais de 500 anos, quando os europeus chegaram à América, encontraram povos que viviam em aldeias ou cidades, algumas delas ricas e organizadas, como essa cidade aí que ficava no México. Essa imagem aí é uma gravura de Braun. Ela está relatando a cidade e o porto de Lisboa no ano de 1600. A outra imagem é uma vista aérea na cidade do México, antigamente chamada de... A Pro não consegue ler esse nome, depois alguém lê aí para a Pro, tá bom? Continuando. A formação das cidades no Brasil. Nas terras que hoje foram o Brasil, os portugueses encontraram indígenas em aldeias, vivendo de modo diferente daqueles como viviam os europeus. As primeiras cidades do Brasil surgiram anos após a chegada dos portugueses. Inicialmente, essas cidades elas se localizavam próximo ao litoral, ou seja, próximo às praias, e elas começaram a se formar no interior do território. As primeiras vilas e cidades brasileiras se formaram no litoral porque as mercadorias produzidas no Brasil partiam dos portos para serem vendidas na Europa. Pelos portos também chegavam a mercadoria vinda de Portugal. As cidades elas ficavam situadas lá no litoral, ou seja, à beira da praia, justamente porque, digamos assim, as estradas de antigamente eram os mares, os oceanos. Então, o único meio de chegada de mercadoria, de
embarque e desembarque eram os mares, então por isso as cidades ficavam mais próximas dos mares. Em locais estratégicos, as vilas e as cidades litorâneas fortes eram construídos para facilitar a vigilância dos navios que ali chegavam e proteger a população. Primeira questão. Releia o primeiro parágrafo da página 54. Você vai reler esse primeiro parágrafo aqui. Aqui. Pronto. Marque a alternativa que melhor descreve o assunto tratado nele. Esse parágrafo aí está falando sobre como era o mundo há mais de 10 mil anos, como os seres humanos permaneceram nômades, ou as condições que favoreceram o surgimento das primeiras cidades da humanidade. E aí? Segunda questão. Leia a afirmativa. Há cidades brasileiras que são mais antigas que Lisboa, em Portugal. Essa frase é verdadeira ou falsa? E aí, vocês acham que tem alguma cidade brasileira que é mais antiga do que Lisboa, em Portugal? Será? Vamos pensar junto com a Pro. Se as cidades que surgiram aqui no Brasil só passaram a existir depois que Portugal colonizou o Brasil, é possível alguma cidade do Brasil ser mais antiga do que Lisboa, que já existia em Portugal? Não é verdade? Essa frase ela não é verdadeira. Aí você vai explicar o porquê. A Pro vai explicar um pouquinho e você vai fazer com as suas palavras. Porque quando Portugal descobriu o Brasil, colonizou o Brasil, começou a surgir as vilas e depois as cidades, Lisboa já existia lá em Portugal. Portugal já era um país, Lisboa já existia, já era uma cidade que estava lá. Então, Lisboa é muito mais antiga do que as cidades aqui no Brasil, tá certo? Aí você vai explicar aí com suas palavrinhas. Continuando. Encontre e contorne no diagrama abaixo as palavras que correspondem às definições. Região situada à beira-mar. Edificação construída com a intenção de defesa. Lugar em costa ou margem de um rio, onde podem ocorrer o embarque e o desembarque de pessoas e mercadorias. Observe o mapa e faça a atividade no caderno. Letra A. O mapa aí, ele é o Brasil colonial, as primeiras vilas e cidades no século XVI. Aí vai ter o nome das vilas, a Pro não está conseguindo ler todas, mas entre elas tem aí Natal, Salvador, São Vicente, eu não estou conseguindo ler todas, Ilhéus, que foram as primeiras vilas que depois foram chamadas de cidades, tá certo? Aí tem a legenda aí também, que são as cidades ou vilas, elas são os pontinhos pretos. As partes vermelhas são áreas provavelmente sob a influência das cidades ou vilas. A parte laranja são as áreas conhecidas e povoadas de maneira mais ou menos estável, mas sem nenhuma vila ou cidade. A branca são terras pertencentes à Espanha e a amarelinha são terras pertencentes a Portugal. Letra A. Como os europeus alcançaram o território brasileiro por volta de 1500? Como foi que os portugueses chegaram aqui no Brasil por volta de 1500? Foi de avião? Foi nas terras? Foi através das terras? Foi de navio? Do que foi? Você vai colocar aí na questão A. Letra B. Escolha 3 das palavras abaixo e escreva uma frase explicando a localização das primeiras vilas e cidades brasileiras. Europa, cidades, litoral e mercadorias. Você vai escolher 3 das palavras abaixo e escrever uma frase explicando a localização das primeiras vilas e cidades. A Pro leu ali no instante, você pode estar usando essa página aqui, ó, esse texto aqui como inspiração para você criar sua frase. É porque, ó, exemplo, a Pro vai falar uma. As primeiras vilas e cidades brasileiras, elas ficavam no litoral do país. Por quê? Porque era um lugar de embarque e desembarque de mercadoria, tá certo? Então, você lê aquele textinho lá que você vai conseguir formar uma frase. E letra C. Observe o mapa e escreva o nome de das duas vilas mais antigas do Brasil colonial.
Essas vilas aí, elas têm datas. Tá vendo aqui que cada uma delas tem uma data, que é o ano de surgimento delas. Tá vendo aqui? Cada uma vem com uma data. Você vai olhar aí qual é a vila mais antiga, as duas vilas mais antigas, e colocar na letra C, tá certo? Essa atividade de história vai da página 52 até a página 56. Então, a atividade de português no caderno e a atividade... no caderno não, perdão. Atividade de português no livro e a atividade de história também no livro, tá certo? Leiam com atenção, respondam às atividades, tirem uma foto e enviem lá no privado da Pro. Estou aguardando, tá bom, meus amores? Um beijo bem grande e um ótimo dia para vocês. Enviem as atividades até às 19h30, tá certo? Então, um beijão e tchau, tchau.